Você está ligado no Agenda Econômica da TV Senado. A Previdência Social do Brasil deverá registrar este ano um déficit superior a 40 bilhões de reais. Alguns analistas acham que esse número revela uma mistura de contas de natureza social, sendo que algumas delas deveriam formar um programa à parte, até por motivos de clareza nas contas públicas. Outros entendem que o sistema previdenciário tem mesmo sérios problemas estruturais que precisam ser resolvidos o quanto antes. Para analisar melhor o sistema previdenciário brasileiro e as propostas de reforma, o Agenda Econômica de hoje vai conversar com o economista Guilherme Delgado. Ele é especialista no setor previdenciário. Participa da entrevista o jornalista Davi Emerick. Doutor Guilherme, muito obrigado pela sua presença nos estúdios da TV Senado. Eu agradeço. Vamos começar falando um pouquinho sobre a abrangência do sistema previdenciário brasileiro. Quer dizer, quais são os objetivos e o alcance desse sistema previdenciário, em que ele difere, basicamente, na média, de outros sistemas pelo mundo? Bom, veja, boa pergunta, porque ela ajuda a gente a partir do geral, depois cair nas questões mais específicas. O sistema previdenciário, na realidade, são 3 sistemas, que, aliás, a gente devia denominar cada um, porque eles atendem a funções bem distintas, né? A Previdência Social é o chamado Regime Geral de Previdência Social. É o INSS, como é acostumado. A Previdência do Serviço Público não é Previdência Social. Ela é regida por outras regras que estão lá em outro capítulo da Constituição, que trata da administração pública. E a Previdência Complementar Privada também não é social, é uma previdência de caráter complementar, facultativo, que as pessoas contratam, em geral, com instituições financeiras. Portanto, a Previdência Social, ela cuida, a função dela, basicamente, é atender ao trabalho nas situações de incapacidade. Nas situações de incapacidade física, involuntária, por motivo de doença, de idade avançada, de acidente, de qualquer outro risco, maternidade, reclusão, etc., viuvez, a pessoa passa a ser credor de um benefício se for segurado do sistema, se antes entrar nessa condição. Portanto, é um sistema de seguro social, contributivo, que a partir da Constituição de 88, ela passa a ser o seu sistema híbrido, seguro social com vínculo à seguridade. Depois nós vamos falar porque isso faz uma diferença muito grande. Na Previdência Social que o senhor está falando, qual é a contrapartida cobrada do trabalhador para ele ter o benefício e quais são os benefícios que o trabalhador tem dentro desse sistema? Bom, na realidade você tem um sistema de contribuição tríplice, a contribuição do... Tríplice? Tríplice. Por que tríplice? Porque é do trabalhador, do empresário, que é o empregador, e do Estado. Tá? Através de recursos tributários, o sistema previdenciário é aportado pelo Orçamento da Seguridade Social para atender a algumas demandas ou alguns benefícios criados com o fito de incluir e de realizar a chamada justiça previdenciária. Como foi da Constituição de 88, envolvendo Exatamente. 8 milhões de trabalhadores rurais. Exatamente. Não só os rurais, esse é o principal. Sim. Você tem os trabalhadores de microempresas, os trabalhadores domésticos, os microempreendedores individuais, as subvenções dadas a instituições filantrópicas. Há um conjunto de subvenções de alíquota contributiva que é suprido por essa fonte, e há também um benefício mínimo que é garantido com base no vínculo ao salário mínimo, a partir também de critério constitucional, que também é garantido por essa fonte. Portanto, benefício mínimo e subvenção de alíquota contributiva para incluir novos segurados no sistema são uma criação da Constituição de 88 como uma ampliação da ideia de seguro social, para não apenas ser o seguro para os que podem pagar, mas ser um seguro com pretensão de universalidade de acesso, que é uma outra questão que nós vamos ver depois se... Então se cobra quanto do trabalhador no sistema da Previdência Social e o que ele recebe? O senhor dá uma noção mais... Bom, o trabalhador
Em média, porque tem situações de cobra-se 10% do salário de contribuição, 8%, 9%, 10%. Essa alíquota varia um pouquinho de acordo com as situações individuais. É o dobro do empregador. Né? E para as situações em que essa fonte de arrecadação não é suficiente, o Estado aporta, através do orçamento da Seguridade Social, tributos específicos para suprir a previdência, assistência e a saúde. Isso está previsto no texto constitucional. Quais são esses tributos? O COFINS, a contribuição sobre o lucro líquido, né? A antiga CPMF, que foi extinta, mas ao extinguir a contribuição, não extinguir a despesa, você tem que aportar outros recursos tributários para atender essa demanda. Né? A receita de prognósticos, o PIS/PASEP para outras coisas que não previdência, porque o PIS/PASEP supre o seguro-desemprego. O seguro-desemprego no mundo inteiro é um benefício previdenciário, porque é um benefício que atende situações incapacitantes ao trabalho. O desemprego involuntário é uma situação incapacitante ao trabalho. Portanto, o PIS/PASEP também constitui fonte da seguridade e fonte da previdência no sentido mais amplo, conceitual. Essa questão da sustentabilidade do sistema, porque quando a gente fala em previdência, pelo menos fora do Brasil é assim, é praticamente uma poupança que o trabalhador recolhe todo mês e aquilo ao longo de X anos, 30 anos, 35 anos, então depois é feito um cálculo atuarial daquilo que foi recolhido e vai dizer, você tem tanto e vamos lhe pagar agora na velhice esses benefícios em decorrência do que você recolheu. Quer dizer, esse é o cálculo atuarial. Quando a Constituição de 88 ampliou esse leque, quer dizer, nós perdemos esse fio de ligação com o cálculo atuarial. Quer dizer, ou perdeu mais com esse cálculo atuarial. Quer dizer, o que é que garante hoje a sustentabilidade desse sistema, de modo a que nós não temos no futuro, inclusive, um número maior de benefícios do que o número de pessoas que estão contribuindo em termos de valor e em termos de pessoas? Bom, a sustentabilidade de um sistema de seguridade social, ela está ligada às fontes ou às bases fiscais que financiam o sistema. É um sistema de direitos sociais. Todo sistema de direitos sociais pressupõe deveres fiscais em contrapartida. Portanto, se eu tenho direitos sociais estabelecidos para os segurados da Previdência, as pessoas que demandam o SUS, a assistência social, seguro-desemprego, eu tenho que ter um aporte fiscal correspondente. Esse aporte fiscal é que nós precisamos discutir. Ele é grande, é curto, qual é a dimensão dele para o futuro, para o presente? Ele é suficiente na situação atual e no futuro? Eu acho que essa é uma discussão relevante. Não é a questão que, aliás, vem depois acho que nós vamos tratar, a questão do déficit. Certo. Porque déficit, primeiro, é uma linguagem que desqualifica para o grande público. E segundo, é tecnicamente errada. Porque déficit é uma despesa coberta por aumento de dívida pública, o aumento de emissão monetária. Não é o caso. Não é o caso. Essa despesa é coberta por recursos tributários que foram designados para essa finalidade. Portanto, mas, de qualquer forma, tem uma questão. Essa despesa, ela tem uma dinâmica de crescimento acelerado, ela vai ser suprida com recursos hoje existentes, ela vai requerer mais recursos. Um pouco essa questão eu acho que faz sentido, mas não no sentido do déficit, porque o déficit ele desqualifica para o grande público e é muitas vezes apresentado como sinônimo de malversação, desequilíbrio, dá uma ideia errada do que seja o sistema previdenciário. E o sistema previdenciário, só para a gente concluir essa pergunta, não é só contributivo. Né? O sistema contributivo é o chamado sistema bismarckiano puro, que tem a ver com a relação contratual de trabalho assalariado, a função equilibradora das contribuições tripartites, que não era só dos trabalhadores empregados. Na realidade, quando você cria o princípio do benefício mínimo e a universalidade de acesso, você introduz no sistema previdenciário uma ideia de subvenção tributária, ou de dever fiscal independente dos contribuintes para atender essa função
de digamos, ampliar o leque de cobertura do sistema. Alguns analistas dizem, em função disso tudo que o senhor está falando, que estabelece o mínimo, isso já está embutido a ideia de subvenção, porque você tem um sistema contributivo, você tem assistência social que beneficia a gente que não contribui. O senhor acha que realmente falta uma clareza no sistema? O senhor acha que isso tem de ser mudado, tem de ser repensado? Como o senhor avalia isso? Olha, falta clareza no sentido de explicitar na contabilidade pública todas as entradas e saídas do sistema. Porque quando você faz uma conta geral e apresenta um resultado geral, a gente não sabe o que está compondo aquela situação. Mas não no sentido de separar previdência dos pobres da previdência dos que têm capacidade contributiva. Isso não faz sentido, porque o nosso sistema, desde 88, é um sistema de previdência de seguridade. Ela não é seguro social apenas. Se fosse seguro social contributivo exclusivo, você poderia dizer, bom, o que não for seguro social contributivo exclusivo, eu vou tirar daqui e vou arranjar uma outra forma. Mas não é isso que disse o Constituinte. Nem é isso que disse as 3 reformas constitucionais posteriores. Portanto, é legítimo... Isso não está no horizonte, na opinião do senhor, essa separação? Não está no horizonte. Não está e nem deve estar. E nem deixaria mais claro o sistema. Dizer, isso aqui é previdência, isso aqui é uma assistência social que vai ser bancada pelo Tesouro, por exemplo. Não tem esse negócio de bancar pelo Tesouro. Quem banca são os recursos tributários da Seguridade. O Tesouro é um executor. Ou seja, você tem que ter funções constitucionais que respaldam direitos sociais estabelecidos e, com base nesses recursos, você aportar e financiar o sistema de previdência. Agora, o que você tem razão é no ponto seguinte: eu preciso ter clareza qual é o tamanho da subvenção que recebe cada categoria que participa do sistema. Quanto recebe os microempreendedores que são parte do sistema? Recebem a subvenção. Quanto recebe a área rural, quanto recebe a área doméstica, quanto recebe os empreendedores individuais autônomos, quanto recebe, por exemplo, a filantropia, que muitas vezes não se justifica. Por que essa informação seria importante? Porque eu vou saber daquilo que a mídia chama de déficit, o que compete a cada um. Né? Onde é que está... fazer essa radiografia, a radiografia para você saber como vai cobrir, exatamente. Inclusive. Como é que eu estou aportando recursos tributários para atender direitos sociais? Que direitos sociais? Porque direitos sociais você atende na perspectiva da igualdade. Muitas vezes você tem que tratar desigualmente os que são desiguais. Agora, em nome desse princípio, entram às vezes na conta da Previdência coisas que não são para atender os desiguais. Por exemplo, tem instituições filantrópicas que não são filantrópicas, recebem... São pilantrópicas. Você tem clube de futebol que não paga a Previdência. Você tem, por exemplo, isenções para exportação que não pagam o COFINS, termina prejudicando a Previdência. Então, essas coisas precisam ser mais bem discriminadas. Agora, os microempreendedores, os rurais, as domésticas, a microempresa, etc., os velhos que não têm família e tal. Não, esses aí já entram numa conta diferente. Diferente. Porque você tem uma conta, embora operada pelo INSS, ou seja, a aposentadoria assistencial, que é para os trabalhadores idosos e que não contribuíram, né? Que nunca contribuíram, mas que são muito pobres, têm uma renda per capita de 1/4 salário mínimo, esses têm direito à aposentadoria assistencial. Não é previdência, no sentido de que não goza dos benefícios todos da Previdência, porque a Previdência não é só aposentadoria. Mas ele está no sistema, faz parte do sistema. Faz parte do sistema de seguridade. De seguridade. Não de Previdência. Não de Previdência, tá. Agora, vamos pegar o raciocínio, só para a gente não perder o fio da meada, pegar o raciocínio convencional que tão ao gosto da grande imprensa. Diria o seguinte: algumas previsões apontam para um déficit de 42,4 bilhões de reais para 2011 na Previdência Social. Nessa conta já está incluído o valor do salário mínimo de R$ 545.
Então, que análise o senhor faz, primeiro de um déficit, queria que o senhor esclarecesse melhor por que o senhor não aceita essa concepção de déficit, e como é que isso vai ser coberto, afinal de contas, se esse sistema tributário que o senhor falou, que foi criado para garantir a Previdência, se os recursos não forem suficientes para cobrir todas as despesas dos benefícios. Bom, essa despesa de 42 milhões, que não é coberta pelas arrecadações de contribuições de empregados e empregadores, portanto, é uma despesa tributária, ela, vamos dar o nome, ela tem uma dimensão hoje até cadente, do ponto de vista do que foi nos últimos 5 anos. O chamado déficit do regime geral tem caído nos últimos Já chegou a 6 quanto? anos. Há 5 anos atrás... Vamos falar em proporção do produto interno. Proporção do PIB é melhor. Em proporção do PIB, ela já chegou a 1,7%, 1,8%, e 42 bilhões hoje é em torno de 1,4%. Não é tão alta assim quanto se poderia imaginar. Né? Só para a gente fazer um paralelo, o carregamento das reservas internacionais do Brasil vai custar 50 bilhões de dólares, 50 bilhões de reais esse ano. 50 bilhões de reais. É a diferença de 10 pontos percentuais de juros entre o que a gente recebe e o que a gente paga. Exatamente. Nós estamos subvencionando o tesouro norte-americano. Não é nem um pouquinho pobrezinho. Né? Então, para a gente fazer... Então, esses 42 bilhões de reais, na realidade, é um aporte da Seguridade Social para cumprir e fazer cumprir o princípio do seguro social para 62 milhões de brasileiros que hoje são segurados do regime geral. Então, o regime geral é um regime de previdência social, propriamente. Então, quando você paga benefícios, e você paga benefícios com garantia do mínimo a pessoas que não contribuíram no mínimo e nem contribuíram com o princípio do equilíbrio atuarial, né, você tem uma despesa maior do que a receita. Porque uma crítica que você faz aos constituintes de 88 é que ninguém prestou atenção na como ia arrecadar esses recursos. Quer dizer, o que queria era estender os direitos. Estender o direito para todo mundo e não ligou para como isso seria coberto, como isso seria pago. Como é que é essa crítica? Essa crítica é pertinente. É pertinente porque logo em seguida da Constituição de 88 você teve uma crise de financiamento da Previdência, da Seguridade Social, que obrigou o Ministério da Previdência a se apropriar todo do recurso da antiga contribuição do INPS e INAMPS, que era Previdência e Saúde, e ela passou a financiar integralmente a Previdência Social, obrigando depois a constituição da CPMF, etc. Então, é pertinente no sentido de que no texto constitucional não foi bem calibrado o processo de financiamento dos direitos sociais. Mas isso é verdade até hoje. Né? Mas se corrigiu depois, não? Vem sendo corrigido, ou seja, com a criação do COFINS, depois ampliou-se a alíquota do COFINS, depois introduziu o CPMF, tirou o CPMF, etc. Mas o assunto não está resolvido. Não está resolvido exatamente pelo seguinte: porque o sistema de previdência social ele se ampliou significativamente nos últimos 10 anos. Nós saímos de uma cobertura da população trabalhadora ativa em torno dos 45%, 46% em 2000, né, para 62% hoje. 62% de quê? Da PEA? Da população economicamente ativa. Da PEA, né? Ou seja, é um número expressivo, porque nunca o Brasil teve uma situação dessa. Não, acréscimo em milhões de quantas pessoas, mais ou menos? 27 milhões de novos contribuintes entre 2000 e 2009. Se considerar até 2010, você dá 30 milhões de contribuintes. É uma ampliação do emprego formal muito significativa, na faixa de quase 3 milhões ao ano, que é inédito isso em termos. Bom, isso é uma boa notícia no sentido que você está ampliando o sistema. Numa base formal, inclusive. Numa base formal, numa base contributiva, até porque os segurados especiais já tinham sido introduzidos antes, eles não aumentaram, até reduz, porque reduz a população economicamente ativa rural, mas ele vai criar um previsível problema de futuro,
que é a seguinte situação. Se você tem uma década de inclusão previdenciária e mais uma outra década previsível de inclusão, porque continua o processo, você vai ter um afluxo de benefícios no sistema. O tal do bônus previdenciário entra aí. Não, Não, isso é outra coisa. Não. O bônus previdenciário é a questão mais Da de idade, demografia. Demográfica. Isso é o processo de inclusão previdenciária. Tu tinha 44, 45% da perda, passasse a 62%. Vamos dizer que com mais uma década você cubra 80 e poucos por cento no RGPS. Né? Em 20 anos, portanto, você mais do que quase dobrou o sistema. RGPS é Regime Geral de Previdência Social, é INSS. É. Com a defasagem dos tempos de carência dos benefícios, as pessoas passam a demandar benefícios, que não é só aposentadoria. Aposentadoria, pensão, até aposentadoria contributiva, auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-reclusão e assim por diante. Então, esse afluxo previsivelmente alto vai criar uma demanda acelerada nos anos 2015, 2020, para o qual o sistema precisaria se aprovisionar, constituindo fundo de reserva, que está até previsto no artigo 250 da Constituição, mas não foi regulamentado. No próximo bloco, as diferenças básicas entre as previdências rural e a previdência urbana. Aguarde.